pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do Líder. Então, a sua audiência é de muito valor pra gente, então seja muito bem-vindo. Essa nova jornada que estamos começando aqui, de muito conhecimento, de muita informação que nós iremos trazer para vocês aqui através do podcast do Líder, através desse canal. Então, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, manda para amigos, familiares, todo mundo que você quer que aprenda a evoluir, que busque uma melhor versão, seja muito bem-vindo e mande aí para que todo esse seu ecossistema faça parte aqui desse ambiente. Então hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial que vocês vão conhecer em breve. Então vou passar aqui a palavra para a nossa hoster, a minha digníssima Eilane Vieira. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um convidado mais que especial. Ele é lá do oeste da Bahia. Olha. É do município de Vanderlei, lá da Goiabeira. Será que vocês já sabem quem é? Ele tem 22 anos de idade, 18 esfera de vendas. Entrou no consórcio tem 2 anos e meio. Já matou a charada aí? Ele é fera, né? Quem é do oeste sabe. Ele vem de um resultado extraordinário. E hoje é o nosso primeiro entrevistado aqui no nosso podcast. E o nome dele é Diogo Rodrigues. Vamos conversar, entrevistar ele aqui, perguntar as viradas de chave, como foi essa trajetória no consórcio, esse tanto de fera que foi alcançado, qual foi as suas metas, os seus objetivos. E queremos te conhecer mais ainda um pouquinho, Diogo, que você se apresente para o pessoal aqui do nosso canal, que vocês tragam os seus insights, as suas ideias para o pessoal. E queremos te conhecer mais um pouquinho. Ótimo, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, é uma honra, né, ser o primeiro entrevistado desse projeto grandioso, tá? Meu nome é Diogo Rodrigues, como a Eilane falou, sou natural de Goiabeira, né, que é um povoado, é um município de Vanderlei, Bahia. Atualmente moro em Barreiras, né, sou supervisor de vendas, já tenho 2 anos e 5 meses aí do consórcio. Filho de Eliana Rodrigues, filho de José Hilton, mais conhecido como Nito. Minha mãe é professora, meu pai é pedreiro, né, graças a Deus, me criaram com muita sabedoria, muita honra, né, devo muito a eles, né, queria agradecer e mandar um beijo especial para a galera de Vanderlei, para os meus pais também, minha família toda, né, e assim, para mim é uma oportunidade, né, porque o primeiro podcast que eu assisti foi um podcast onde vocês dois estavam sendo entrevistados, foi no meu primeiro dia de consórcio. E hoje poder estar aqui estreando um podcast de vocês, para mim é um objetivo conquistado. Só queria agradecer também a galera da Diamantes Barreiras, um abraço, um beijo, tá? O Jábio, a Jéssica, o Ryan, meu representante júnior, né? Muito obrigado, viu? A todos. Maravilha. Eu queria que você contasse, Diogo, para nós, como foi o seu começo, né, nesse sistema, né? Que hoje já tem 2 anos e 5 meses que você está no consórcio. Eu imagino, né, que assim foi muito de aprendizado, de muita conquista, de momentos também de muita dificuldade, né? Porque quem trabalha no sistema sabe disso, que passamos por altos e baixos, e o importante é não desistir. Eu queria que você nos contasse como foi o seu início, a tua trajetória aqui no sistema. Olha, meu início no consórcio foi no final de 2023, né? Eu vinha de trabalhos de carteira assinada, né, do CLT, mas eram trabalhos que não me satisfaziam na questão de propósito, né? Eu tinha um sentimento de que eu poderia entregar mais, mas eu não estava no ambiente certo. E um dia pedi para Deus uma oportunidade, né? Na época eu estava fazendo faculdade, e em dezembro de 2023, através de um amigo, né, eu recebi a indicação para trabalhar no consórcio. No mesmo dia fiz a entrevista, né, muito nervoso, cheguei no ambiente estava com a camisa do trabalho, todo suado, né? Fiz ali a entrevista, né? Sem muita expectativa, porque o pessoal estava bem arrumado, né? De terno, enfim. E à noite eu recebi a ligação que eu tinha sido aprovado. Iniciei no dia seguinte, dia 5 de dezembro de 2023, né? E para mim, no início, foi desafiador por questão de bloqueios meus mesmo, né? Por questão de crença, do ambiente, da forma do trabalho, né, de comunicação. Eu tinha muita dificuldade quanto a isso, né, de conversar, de ligar, né, para poder interagir e criar relacionamento, né, com pessoas. E isso me fez ficar 2 meses sem vender. Hoje eu trabalho
o nosso trabalho é 100% comissionado, né, o que é o desafio para muitas pessoas que estão saindo ali do mundo CLT, né, onde você tem aquele salário mínimo fixo todos os meses. Né, e no início foi desafiador, fiquei 2 meses sem vender, né, e a partir do momento que eu tomei algumas decisões, abdiquei de algumas coisas, as primeiras vendas vieram. Foi quando eu bati o primeiro fera, né? Enfim. Mas no início, para mim, foi desafiador justamente por isso. Porque eu tinha muito medo de dar errado. Por uma decisão que eu fiz, que foi sair de algo seguro, digamos assim, algo certo, e ir para algo que tinha essa incerteza, né? Poderia vender, poderia não, entende? Sim. Quais foram os trabalhos que você já atuou antes de entrar no consórcio, Diogo? Olha, antes de entrar no consórcio, eu trabalhei como ajudante de pedreiro com meu pai. Né? É um cara que me ensinou bastante, principalmente com relacionamento com pessoas. Meu pai, ele não tem formação, né, completa, não tem ensino médio, mas é uma pessoa que ele cria relacionamento muito fácil. Todo mundo adora meu pai, é um cara muito extrovertido, né, conversa, brinca com todo mundo. E nesse pouco tempo, que foi na época da pandemia, tudo fechou, né, e eu voltei lá para o interior, lá para o povoado, né, onde meus pais moravam. E eu comecei a trabalhar com meu pai, vi a forma que ele interagia, né, meu pai me ensinou muitas coisas, principalmente a questão de postura, de comunicação, de credibilidade, né. E foi o meu primeiro trabalho, assim. Trabalhava na roça também, ajudando lá na limpeza, né, das nossas plantações, enfim. E aí depois eu fui para a cidade de Vanderlei, tive o meu primeiro trabalho, que foi como no Lava Jato, né, eu ganhava R$200 por mês, para mim estava ótimo. Né, até você tinha quantos anos aí? Nessa época eu tinha 14, 15 anos, que foi quando a minha mãe ela me tirou do povoado para ir para a cidade de Vanderlei. Porque lá o estudo era melhor, tinha o ensino médio, né, com um ensino melhor, o ensino presencial, que no povoado não tinha. E eu comecei a morar sozinho lá. E eu me vi na necessidade de ter meu próprio dinheiro, né, para poder comprar minhas coisas, enfim. E estudava pela manhã e trabalhava no Lava Jato à tarde. Depois eu recebi através de um amigo, um grande amigo meu, Manuel Pedro. Tá, um abraço também, meu amigo. Através da Selma, o pessoal lá de Vanderlei, da loja da Sela. Eu recebi a minha primeira oportunidade, digamos assim, assalariado. Né? Foi uma experiência de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses mais ou menos. Né? Foi um lugar que me ensinou muita coisa também, principalmente o valor do dinheiro. Né? De você saber cuidar, de você saber construir, né, as suas coisas. E passei um tempo trabalhando, 1 ano e meio mais ou menos, e decidi me mudar para Barreiras, porque eu estava me formando no ensino médio e precisava, né, fazer alguma coisa. E me mudei para Barreiras, né, comecei a morar lá com um primo meu, trabalhei numa farmácia, né, trabalhei lá por 1 ano mais ou menos, depois me mudei, fui para uma distribuidora, e assim, sempre buscando um lugar que eu pudesse crescer mais. Então, quando eu chegava em um estado ali que eu via que eu não tinha mais para onde crescer dentro do ambiente, eu sempre buscava ali uma oportunidade melhor. Né? E foi através daí que eu conheci a Líder Consórcios, né? Que foi a primeira empresa que eu entrei de consórcio. Né? Eu entrei no finalzinho dela, no último mês, e depois tive a oportunidade com o Jário, né? Na Diamantes, que é onde eu estou até hoje e atualmente como supervisor. Diogo, me fala as dificuldades que você teve no seu início, né? Quais dificuldades que você sentiu, que você teve, e quais viradas de chave você teve depois, passando essa dificuldade dentro do sistema, né? Porque tem muitas pessoas novatas, né, que tá nos assistindo, e chega no início, como você mesmo falou, trabalhar por comissionamento, né? É algo assim que nós não somos ensinados a trabalhar, a nos empreender, né? Hoje é muito falado sobre o CLT, mas empreender, porque entrar no sistema de consórcio, hoje você se torna empresário, você se torna dono do seu próprio negócio. Então, você vai fazer uma escalada para que você se torna dono do seu próprio negócio. E não é muito falado sobre isso, né? Então, eu imagino que você teve esse impacto, essa dificuldade, assim como eu também tive no meu início, né? Porque eu só sabia de CLT. Quando eu cheguei para trabalhar de comissionamento e saber que eu poderia ter o meu próprio negócio, foi algo assustador e momento de incerteza. Será que isso vai dar certo para mim? Será que isso faz sentido para mim? E eu queria que você me falasse o seu início, a sua dificuldade e o que fez te ter essa virada de chave, né? Para que quem está nos assistindo também consiga compreender, né? Que tudo que você almeja, que você deseja, que você vira a tua mentalidade, você pode alcançar. Eu também comecei em Barreiras como vendedora, já fui representante,
hoje Master / Supermaster. Então, assim, foi virada de chave que foi acontecendo em mim para que, de fato, eu chegasse aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para o pessoal entender, né, sobre comissionamento, sair do CLT, a dificuldade que você teve. Então, no início, para mim teve esse desafio sim, principalmente porque eu tinha que pagar as minhas contas, né, que é o principal questionamento de quem está entrando para receber 100% a comissão. Né, eu tinha o meu aluguel que eu precisava pagar, eu tinha a faculdade no início que eu precisava pagar, né, eu tinha contas, enfim, né, como todo mundo. E quando eu saí de um trabalho, que eu tinha carteira assinada, que eu tinha aquele valor todos os meses, né, foi uma decisão realmente muito grande. Porque eu não sabia quando eu ia vender, em que momento eu ia vender, quanto eu ia receber, né? E é o que trava muita gente quando vai mudar, né, a forma de trabalho. Mas eu tinha uma confiança muito grande em mim. Eu sabia que ia dar certo, só não sabia quando. Né? E tomei essa decisão no meu início, foi desafiador justamente pelo que eu falei. Né? Saí, tomei a decisão de mudar de trabalho, de mudar a forma de trabalho, mas ainda estava com foco na preocupação de não vender. Tinha um medo de não receber, de não ter como me manter na cidade que estava 230 quilômetros dos meus pais, né? Onde o acesso a eles era um pouco mais difícil, né? E isso me travou bastante. E foi quando eu fui indicado pelos meus líderes a fazer o curso, né, com o Bruno Neri, que é o pessoal da BN Coach, lá de Barreiras. Um abraço também, meu amigo. E foi onde me ajudou bastante. Foi o curso que me ajudou a tomar realmente decisões e principalmente a conhecer quem eu realmente era, a minha real identidade, entende? Então eu pensei, cara, eu tomei essa decisão, né, foi uma escolha minha, eu quero trilhar um caminho onde eu realmente me sinta bem, então eu preciso fazer acontecer. E a primeira grande decisão que eu tive que tomar foi referente à minha faculdade, porque era algo que realmente demandava muito tempo, né, e muito foco também, e eu sempre tive isso comigo, ou eu faço bem feito, ou eu não faço. E aí eu tomei a decisão de trancar minha faculdade, eu já estava no 3º semestre, tá, e decidi focar 100% no consórcio, tá. Essa questão da faculdade é algo que também atrapalha muito para quem não tem aquela decisão 100% porque ama, né? Principalmente para quem está iniciando. Por quê? A minha mãe é professora, a minha tia é professora, a minha avó já foi professora, né? Então, no meu ambiente de casa, graças a Deus, sempre fui muito bem educado quanto ao poder do estudo, de estudar, de fazer uma faculdade, né? De buscar algo melhor. E as formas que a minha família poderia me ensinar seriam através de estudo, fazer uma faculdade, fazer um curso, um concurso. Então, quando eu me formei, eu não queria ficar sem fazer nada, eu precisava fazer alguma coisa. E o que eu fui ensinado foi uma faculdade. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá, literalmente assim, fui lá no site, procurei quais faculdades tinham disponível em Barreiras, e vi uma que me desse um pouquinho mais de credibilidade de nome. Então, fui o quê? Direito. Mas não porque eu amava, porque eu queria ser um advogado, um desembargador, um policial, mas porque simplesmente eu não queria ficar sem fazer nada e não queria ficar sem, para dizer assim, ele não está fazendo nada, formou e está sem fazer nada, entende? E não tinha projeto de vida, tanto é que eu imaginava assim, quando eu formar, o que é que eu vou fazer? Né? E via muitas histórias de pessoas que fazem faculdade às vezes por pressão, né, por não querer ficar sem fazer nada, né, e acabam fazendo outra coisa que não tem nada a ver. Eu falei, o tempo ele é muito importante para mim. Eu não posso perder com algo que realmente eu não gosto, não amo de verdade. Então eu tomei a decisão. Porque no consórcio eu vi um projeto de vida. Entende? Eu sempre gostei dessa questão de empreender, de fazer meu próprio dinheiro, de ser meu próprio patrão, né? Aprendi isso muito com meu pai também, me ensinou bastante sobre isso. Fazer o meu próprio horário, enfim. Então eu tinha esse sentimento, só não tinha tido ainda uma oportunidade clara para mim. E no consórcio eu consegui isso. Os meus líderes sentaram comigo, fizeram um projeto, se você se dedicar, se você se desenvolver, você vai conseguir alcançar X resultados. E eu tinha referências na época, né? Tinha vocês dois como referência, na época os masters, né, do nosso estado. Tinha os meus representantes que vinham de grandes resultados também, tinha os meus líderes dentro da empresa que tinham grandes resultados. Então eu falei, se eles conseguem, eu também consigo. Então, o meu principal desafio inicial foi isso. Foi mudar minha mentalidade
e tomar decisões que eram realmente muito desafiadoras. Principalmente trancar uma faculdade que eu já estava fazendo, né, e que eu já tinha dedicado muito do meu tempo e dinheiro também. Eu acredito que o principal foi isso. E me chama a atenção, Diogo, sobre a sua decisão, o quanto que muitas das vezes tem pessoas que deixam de conhecer o seu verdadeiro potencial justamente por paralisar, né? Justamente nesse ponto. Exato. E eu queria assim, ouvir de você como que você lidou, como que seus pais lidaram com essa sua decisão? Porque não é uma decisão fácil. Você estava cursando qual semestre? Estava no terceiro, finalizando o terceiro, indo para o quarto semestre. E como é que foi a reação deles ao você se posicionar, trazer essa posição, essa decisão sua para eles? Olha, no início, realmente foi um pouco desafiador, teve alguns conflitos pela questão de que, principalmente por parte da minha mãe, né, por conta que ela é professora, então ela entende muito, para ela realmente o estudo é muito importante, né, e para mim também, só que não era algo que eu planejava, né, uma faculdade. Tanto é que eu vinha fazer vários cursos, graças a Deus, através do consórcio também, me preparei, é um estudo também, né, mas assim, no início, o meu pai, ele me apoiou bastante nessa parte, porque para ele, assim, empreender para ele sempre também foi algo muito bom, né? Ele trabalha para ele mesmo, então acredito que ele entendeu um pouco mais, né? Minha mãe no início teve um pouquinho mais, foi um pouco mais reclusa, mas graças a Deus sempre me apoiou, porque acredito que pela educação que ela me deu, né, e da minha família, do amor que a gente tem um com o outro, ela entendia que independente da decisão que eu tomasse, eu iria me sair bem, porque ela sabe que quando eu me aplicava realmente, eu me aplico, eu consigo me desenvolver. Então acredito que foi o que ficou mais tranquilo com ela, né? Mas, como eu falei, no início não tive resultado. Então foram 2 meses ali, né, de um processo, né, onde eu tinha contas para pagar e estava sem o dinheiro, não tinha nada para receber, né? E vinham aquelas dúvidas, aquelas perguntas, aquela pressão de mim comigo mesmo, às vezes da família, né? Mas sempre confiante, 100%, acreditava também no suporte que eu tinha, né, mas inicialmente na família teve sim desafios. E eu acredito que é o que também trava muitos vendedores quando estão iniciando no sistema. É principalmente o fato de não ter um valor certo a receber, não saber quando e nem quanto vai receber. E todo mundo hoje tem uma conta para pagar. Então a preocupação do pessoal não é nem relacionado ao produto, né, ou à forma de trabalho, e sim pela insegurança. Porque assim, pelo carinho, né, pelo cuidado, toda mãe, todo pai hoje quer o melhor, quer o mais seguro para os seus filhos. Independente do valor, mas que seja algo certo, que ele não vá, um exemplo, passar fome, passar necessidade, pedir dinheiro na rua, né? Então, eu acredito que é um medo que tem, que acaba fazendo com que eles, às vezes, tomem algumas decisões, né? Falem algumas coisas, dê algumas dicas. Mas é por não ter vivido uma realidade que eles não conhecem. Meu pai e minha mãe nunca trabalharam com consórcio, né? Minha mãe nunca trabalhou em um trabalho onde ela fosse dona do próprio negócio. Então não teria como ela me dar uma dica ou não ter um medo de eu ficar sem ter um suporte, sem ter um amparo, até por conta que eles também não tinham uma renda tão alta. Então, para manter eles, manter a minha irmã, né, que é menor de idade, e me manter seria um desafio. Então talvez tenha essa questão desse medo também, né? Então no início foi desafiador com a família justamente por isso, né? Por conta desse conflito de realidades, né? Sim. E quais cursos, Diogo, você fez? Né? Eu queria que você citasse aqui para nós quais cursos que você fez e a importância desses cursos, né? Quais cursos foi muito importante para você? Olha, o meu primeiro curso foi o de inteligência emocional, né? Onde eu fiz na BN Coach. Foi o curso que destravou o meu início. Né, foi exatamente no mês que eu fiz, eu bati o meu primeiro feira de vendas, né, que alcancei a marca de 609 mil vendidos, né, em um único mês. Isso, né? foi em que mês? Foi no mês de fevereiro de 2024. Né, foi o primeiro curso que eu fiz e foi o curso que me ajudou a tomar a decisão relacionada à faculdade, a conversar, né, com a minha mãe, né, conversar com a família, e me ajudou a tomar essas decisões. Então, para mim, é o curso mais importante que eu fiz, porque se eu não tivesse feito ele, talvez algumas decisões eu não teria tomado e possivelmente poderia nem estar aqui hoje. Então, inicialmente foi o meu curso mais importante. Né? Agradeço muito, inclusive, ao pessoal da BN Coach por terem me apresentado e, inclusive, até hoje continuo fazendo curso com ele.
Depois eu fiz o Poder da Ação, né? Inclusive foi uma palestra ministrada por você, Breno, que me ajudou na questão do foco, né? Do foco, porque depois que eu fiz o curso de inteligência emocional, eu alcancei uma sequência de férias de vendas. Eu bati em férias de venda em fevereiro, bati em férias de venda em março, abril, né? E chega em um momento que tem aquele termostato financeiro, né? Onde você já alcançou alguns resultados e você acaba o quê? Caindo, né? E então foi o que aconteceu comigo. Então eu fiz o curso do Poder da Ação logo em seguida e foi um curso que me ajudou a manter o foco. Eu ainda não estava onde eu queria chegar, então eu precisava continuar trabalhando. Me ajudou bastante, né? Depois eu fiz o Técnicas Avançadas em Vendas pela Febracis, me ensinou formas de abordagem, de criar relacionamento com o cliente, né? Foi um curso realmente completo, voltado para métodos e metodologias, né, de vendas. Depois fiz também o Método CIS pela Febracis, um curso completo, é uma imersão, na verdade, né, onde a gente fica 4 dias imerso aprendendo, né? Fiz em Barreiras, foi o Método CIS Global, né? A gente sempre indica para a nossa equipe, porque é um curso que ele engloba tudo. Ele fala sobre inteligência emocional, ele fala sobre o poder da ação, né? Ele fala sobre autorresponsabilidade, fala sobre decisões, largar vícios, abdicação, fala de tudo, né? Então foi o curso mais completo que eu fiz até então. Depois voltei a fazer o Técnicas Avançadas em Vendas, que é o Venda Mais e Melhor, né, com o Clécio Honório. Fiz também o Poder da Ação novamente, além de palestras, né, que eu sempre fiz com alguns profissionais, né, algumas referências no Brasil, no ramo de negócios. Fiz cursos também de vendas online, né, de como utilizar ferramentas, plataformas digitais. Fiz curso também voltado para vendas, fiz mais de um, fiz o Código da Negociação também, né, do Instituto Jacob. Fiz também cursos relacionados à questão pessoal. Eu acredito assim, os cursos voltados à venda me ajudaram bastante, principalmente a ter um resultado. Mas os que mais impactaram foram aqueles cursos voltados para o meu lado pessoal. Porque eu acredito que um erro, às vezes, de quem está iniciando, principalmente, é achar que o problema está na forma que você está vendendo. Mas, às vezes, dentro de casa você está com X problemas, né? Está passando por vício, está com um problema familiar, às vezes você não fala nem com a sua mãe e está achando que o problema está lá na venda, e não está. Né? O que a gente ensina hoje para a nossa equipe, né, e para as pessoas que a gente troca, né, feedbacks, é que a vida pessoal ela tem que ser alinhada primeiro. Primeiro você organiza a sua casa, né? É você, é o seu lar, é a sua família, e depois você começa a refletir isso no seu trabalho. Então esses cursos me ajudaram principalmente nisso, que era me organizar como pessoa, para depois disso começar a refletir nos meus resultados, né? Então esses foram alguns dos cursos que a gente fez. Atualmente eu estou fazendo o curso Leader Coach, né, que é para melhorar ainda mais o desempenho referente à equipe, né? Enfim, para aprender essa questão de gestão. Mas como vendedor eu fiz cursos para vendas, para aprimoramento pessoal, né, para os ramos de vendas, né, as formas de vendas online, física, né? Então foram alguns dos cursos que eu fiz. Isso é muito interessante o que você está trazendo, Diogo, porque nós batemos muito nessa tecla, né? Que a vontade de se preparar, ela precisa ser maior do que a vontade de você vencer. Sim. Acontece que muitas pessoas elas tropeçam em almejar coisas grandes, almejar resultados maravilhosos, almejar ter uma Ferrari, almejar ter uma mansão, mas o nível de disposição para pagar o preço, seja o preço financeiro ou o preço de tempo, é muito inferior. Então, assim, quando você alinha aquilo que você quer com o método, com o passo a passo, com o preço que você precisa pagar, isso sim é a combinação perfeita para você chegar a grandes resultados. Não é à toa que você chegou aí a 18 férias de vendas em menos de 3 anos de consórcio. Então, assim, é uma média aí de mais de 50% de aproveitamento no tempo que você tem de consórcio. E quanto eu, quanto o Lani, nós somos muito a favor dessa tese. Comecei em 2020, em junho de 2020, com um processo de coaching individual. Agradecer aí meu primeiro coach, Bruno Neres, estourado. Começamos lá a nossa jornada lá na BN Coaching. Fui buscar saber mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching. Na época procurei o Bruno. Fiz meu primeiro processo de coaching individual. Logo em seguida, a Lani veio também, fez o processo de coaching. Inclusive, foi através do Bruno que nós conhecemos a Febracis, conhecemos o método CIS. Então,
começamos a jornada no CIS online. Fomos para casa do filmmaker também, Ítalo Rafael. Um abraço aí para Ítalo também, que fomos para casa dele para fazer o método CIS, CIS em casa, que era bem na época da pandemia. E de lá para cá nós não paramos a nossa jornada. Veio a equipe, levamos Bruno para fazer palestra na equipe, depois fechamos um acompanhamento onde ele ia uma vez por semana lá na Líder para acompanhar a equipe, desenvolver. Muito do nosso crescimento, muito do nosso resultado como representante foi através do desenvolvimento pessoal. Sim. Então nós batemos muito nessa tecla da importância do desenvolvimento pessoal. Depois, posteriormente, fiz outros processos de coaching individual e também sempre buscando participar de imersões, mentorias, porque eu entendo que o que eu aprendi, ele me trouxe até aqui. Sim. Então, se eu quero ir além, eu preciso buscar um conhecimento que eu ainda não tenho. Então, às vezes eu vejo pessoas, até dentro do nosso sistema, que ela começa a buscar conhecimento, começa a crescer, começa a fazer network. Ela vai para um evento, para um seminário, ela se conecta com outra pessoa, vai lá, conversa, troca umas dicas. Pegou aquelas dicas, volta para a cidade dela, começa a ter resultado. E aí, o que ela faz? Começou a ter resultado e já começa a parar. O ego já sobe, já sei, não precisa aprender mais com ninguém. Aí ela para de quê? Buscar. O que acontece depois do resultado? Cai. Aí fica. Aí caiu. Aí vai novamente buscar uma outra pessoa, um outro método. Sobe. Subiu, para de buscar. Cai. Então, eu entendi ao longo dessa jornada, 2020 para cá, são 6 anos que nós estamos numa jornada de desenvolvimento pessoal. Eu entendo que a jornada ela não tem fim. Não pode parar. Quanto maior é a minha ambição, quanto maior é a minha vontade de crescer, quanto maior é o meu sonho, eu não posso parar num curso que eu fiz ano passado, um curso que eu fiz lá em 2020, porque me ensinou e agora eu já sei, eu não aprendo mais. A cada nível de aprendizado vai me dar um novo nível de resultado. Então, se eu quero ter resultados novos, eu preciso buscar conhecimentos novos. E isso, para você que está nos assistindo, ancore sempre onde você quer chegar, principalmente com qual o meu nível de preparação. Ou seja, a minha preparação tem que estar aqui para que esteja alinhado com o meu resultado. E não querer coisas grandes com uma preparação mínima. Então, é o que você tem feito. Olha a quantidade de treinamentos, de cursos, de imersões que você tem feito. Então, muitas pessoas olham para o Diogo hoje, nossa, eu queria ter 18 feras de vendas. Olha, imagina aí quanto dinheiro que esse homem não ganhou em 2 anos e meio de consórcio. Eu quero ter um resultado que o Diogo tem. Mas será que você está disposto a pagar o preço que o Diogo pagou? A dedicar tempo, dedicar recursos? E uma coisa que eu queria te perguntar, desses cursos que você fez, quais deles você de fato teve que investir recurso próprio? Quais deles você fez por já participar da nossa gestão, dos seminários, das imersões que nós fazemos? Olha, de todos os cursos que eu fiz até hoje no consórcio, todos foram de recursos próprios. Né? Eu tive que pagar pelos cursos, né? E o único que não foi pago por mim, sim por fazer parte da gestão, foi o que você aplicou, que foi o Poder da Ação. Só que aquele dia foi uma palestra, né, onde você fez ali mais relacionado ao livro, né, do Paulo Vieira. E tanto é que depois eu busquei fazer ele novamente, dessa vez por recursos próprios, justamente para pegar aquele curso, né, e eu sempre tenho isso comigo, porque você só dá o valor realmente ao aprendizado, ao que está sendo aplicado ali, quando você realmente tem que tirar do bolso. Porque eu já tive case de vendedores, por exemplo, que foi lá em um curso de 5 mil, onde o seu representante, o seu master estava pagando, a pessoa chegava lá, assistiu o curso e depois não aplicava, às vezes nem dava o devido valor, às vezes nem ia para o curso completo. Né? Então eu sempre tive isso comigo. Se eu estou pagando, se eu estou abdicando o meu tempo, né, então eu tenho que fazer bem feito. E isso me ajudou a aprender mais do que estava sendo passado para mim e, consequentemente, aplicar mais também. Até porque a maioria desses cursos, às vezes, eu tinha que viajar, principalmente de Barreiras para Salvador, que são aí, se eu não me engano, uns 800 quilômetros aí, né, para poder assistir esses cursos, abdicar dos meus domingos, né, às vezes era imersão que pegava de quinta, por exemplo, o método CIS pegou de quinta, se eu não me engano, foi até o domingo, né, a gente começava o curso 8 horas da manhã, terminava 1 da manhã, 2 da manhã, no último dia vai de 10 horas de um dia até 7 horas do outro dia, né? Então, assim, o principal que você tem que entender é que você só vai conseguir grandes resultados se você abdicar de alguma coisa. Às vezes é um valor, às vezes é o seu tempo,
às vezes o seu domingo que você ia estar, sei lá, fazendo nada, ou às vezes, né, indo para farra com algum amigo, para você estar dedicando a você. Né? O principal investimento que você tem que fazer é em você. Conhecimento, ele nunca é demais. Né? Você vai usar para tudo. Hoje, o conhecimento que eu adquiro no curso, eu não uso ele só no trabalho. Eu uso em casa, eu uso junto com a família, né? Eu uso para tudo que eu vou fazer. Porque, como eu falei, os cursos eles são completos. Né? Eles tanto abrangem a sua área pessoal como profissional também. Então, todos os cursos que eu fiz até então foram cursos pagos por mim, né, com exceção do Poder da Ação, que teve uma palestra sua e outras palestras também, né, da nossa administradora, mas de curso mesmo foram todos pagos. Atualmente mesmo nós estamos fazendo lá a nossa liderança de barreiras, junto com a de Luiz Eduardo, da Diamantes. Nós estamos fazendo um curso agora com o Bruno Neri, né, um curso que ele ficou quase R$4.000, né, onde nós pagamos de recurso próprio, além de outros também, de valores maiores, um pouco menores, mas sempre com o mesmo propósito. O intuito é o conhecimento que você vai adquirir e o retorno, né, que ele vai te dar depois, que é o principal. E agora é hora de agradecer os nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer a Seja Elite, a maior loja de moda masculina do interior da Bahia, Arthur Kravat, meu personal designer aí, quem sou 100% aí, vestido e mentorado pelo Arthur. Então, galera, já siga aí a Seja Elite, a maior da Bahia. Grande Arthur, um abraço. Logo breve, quero você aqui conosco, gravando um pouquinho. Cara aí que é referência em vendas, em posicionamento. Então, quero você aqui conosco. Um abraço aí. Então, segue aí, porque moda é com eles. E você que tá aí nos assistindo até aqui, deixa aqui o seu comentário, curta essa live aí para impulsionar, para ir para mais pessoas. E deixa aí nos comentários o que o Diogo falou aí. Fez sentido para você? Deu para tomar decisão? É o que eu gosto sempre de dizer. Não adianta você ir para uma palestra, assistir um podcast e você não tá ali um papel, uma caneta para anotar, tomar decisão. Então, com tudo que o Diogo já falou aqui, que fez ele chegar aos resultados que ele alcançou, deixa aí no seu comentário. Primeiro, anote, vai na sua agenda. A partir de agora, eu vou buscar mais conhecimento. A partir de agora, eu vou me conectar com novas pessoas. A partir de agora, eu vou buscar pagar um preço. Então, acredito que desejo e meta você já tem. Mas talvez o que vinha faltando era um plano de ação, era decisões para fazer com que você chegue lá. Então agora, coloque aí algumas decisões na sua agenda e claro, né? Compartilhe conosco, manda aí nos comentários para a gente ver se está fazendo sentido para você, tá bom? E também mande essa live para os seus amigos, familiares, manda lá no grupo da família, aí tá tendo conteúdo top ali sobre crescimento, mentalidade, vendas. Então manda essa live aí para mais pessoas. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, Diogo. É muito bom, né? Acho que nós não fazemos o que queremos, mas o que precisa ser feito, porque o mercado é um mercado que vem crescendo com muita inovação, né? Hoje temos IA aí, então assim, tem muita coisa que está no nosso mercado, a gente precisa estar estudando, buscando o que de fato está acontecendo no mercado, para que a gente consiga acompanhar. Então assim, vai ser num curso, vai ser numa imersão, vai ser em um treinamento que a gente vai entender o mercado e acompanhar o mercado. Então, assim, perfeito. Acho que é isso. É uma metodologia muito minha e do Breno. A gente busca muito estar dentro dos negócios para entender o mercado, para que, de fato, a gente não fique perdido. Então, acho que vendedor, supervisor, representante precisa também estar entendendo o mercado, buscando conhecimento, porque senão vai ficar de fora. E quando for parar para entender, já andou há muito tempo e aí você fica perdido. Mas de todo esse processo, né, que você teve, já passou algum momento na tua cabeça em desistir? Já, várias vezes. Várias vezes já passou pela minha cabeça em desistir. E principalmente quando você passa por alguma situação de desafio. Né? Porque às vezes você vê lá uma pessoa vendendo, se saindo bem, que era o meu caso, né? Sempre bati feras, graças a Deus. Né? E assim, quando você está vendendo, quando você está alinhado principalmente com Deus, né, com você mesmo, tudo tende a sempre levar para o lado bom, né? Todas as coisas cooperam, né, para o bem. E quando você passa por um desafio, a primeira coisa que vem na sua cabeça é pensamentos de desistir, pensamentos de começar de novo, né, pensamentos de largar algumas coisas, enfim. E uma coisa que eu aprendi, né, em um curso, inclusive, que foi o nosso curso de técnicas em vendas, é que isso são brechas. Porque, assim, o que eu busco pensar hoje? Né? Graças a Deus eu aprendi a ter essa visão. O inimigo, o diabo, né, digamos assim, ele sempre vai procurar brechas na sua vida.
E aquele ponto que você está mais desalinhado é onde ele vai pegar. É o seu relacionamento, que às vezes não está numa fase legal, é onde ele vai, né, procurar te desestabilizar. É no ambiente familiar, é no trabalho. Então, o que a gente tem que buscar é sempre estar o mais alinhado possível em todas as áreas da vida. E essa é a importância de você fazer o curso e se preparar. Porque se não fosse pela minha preparação, talvez eu não teria essa mentalidade, né? E poderia já estar fora do consórcio. E a gente precisa entender que quando a gente empreende, a gente lida com pessoas, né? A gente trabalha no ramo que nós trabalhamos, para quem é empresário, nem tudo são flores. Tem os momentos que você vai passar por dificuldades. No meu caso, no meu início, eu passei 2 meses para vender. Foi um dos momentos que eu pensei em desistir. Talvez não valeria a pena, não sabia se ia dar certo. Depois, fiz um treinamento, graças a Deus deu tudo certo. Né? Comecei a bater férias de vendas e no meu 8º mês de empresa eu fui promovido. Eu tive a minha primeira promoção, que foi a coordenador de vendas. Logo em seguida, com mais 4 meses de empresa, né, eu fui promovido a supervisor. Pela primeira vez eu me tornei supervisor da empresa, tive a oportunidade de montar minha própria equipe, né, e passei 8 meses como supervisor. E nesses 8 meses como supervisor, eu acredito que eu tive os maiores aprendizados que eu já tive até então no consórcio. Né? Foram meses que eu cheguei a ficar algumas vezes zerado. Foram meses que eu contratava e não conseguia fixar a equipe. Né? Foi onde realmente o meu resultado ele caiu. E foi onde eu tive novamente esse pensamento. Cara, será que realmente isso é para mim? Será que realmente eu vou conseguir ser um líder ou eu sou só um vendedor? Né? E novamente veio a questão da busca pela preparação. E foi onde eu entendi justamente o que o Breno acabou de citar. Que às vezes você está buscando conhecimento, você aplica, você tem o resultado e depois você esquece que você tem que continuar na jornada. Né? E foi um aprendizado que eu tive justamente nesse momento. Então, assim, os meus momentos mais desafiadores foram os que me fizeram pensar em desistir, mas também foram os que me deram os maiores aprendizados. Né? Eu cheguei a ser despromovido, eu voltei a ser coordenador de equipe justamente por não estar entregando um resultado legal como supervisor, não ter conseguido fixar a equipe, né? E nesses 8 meses eu não consegui entregar o que a gente tinha como meta mínima, que era 1 milhão com equipe. E fui despromovido, né? Inclusive antes disso o Jabel conversou comigo, ele falou que raramente quem era despromovido se mantinha no consórcio, ou se mantinha com um bom resultado, né? Ou até mesmo ficava na mesma empresa. E eu falei, seja feita a vontade de Deus, eu vou trabalhar, eu sei onde eu errei, mas se for me tirar da oportunidade eu vou conseguir de volta. Né? E foi o que aconteceu. Né? No início do próximo mês, depois dessa conversa que eu tive com o meu líder, hoje master, representante, um abraço, Jabel, obrigado, tá? Depois dessa conversa com ele, eu tive a minha despromoção. Né? E já estava ciente de que era mais um momento desafiador que eu teria que levar um novo aprendizado. Quais foram? Hoje, quando você se torna supervisor, quando eu me tornei supervisor, trazendo assim, o que foi que eu pensei? Não, agora eu vou ter uma equipe, eles vão fazer todo o trabalho por mim, eu já vou iniciar vendendo 2 milhões, né? E vou ganhar dinheiro, enfim, e eles façam o trabalho e eu vou ficar só supervisionando. E quebrei minha cara, né? Não foi nada disso que aconteceu. E tá aí o motivo de eu ter sido despromovido. Então, quando eu fui despromovido, eu falei, eu vou fazer novamente um trabalho melhor do que do que eu fiz na primeira vez, né? Que foi quando eu recebi a primeira oportunidade de supervisor, e vou conquistar novamente esse cargo, né? Essa responsabilidade. Recebi novamente a oportunidade, né? Fui despromovido, depois de 6 meses eu recebi novamente a oportunidade, tá? O que foi que eu fiz? Vendi bem, né? Alinhei alguns pontos que estavam desalinhados, aprendi realmente, né, de uma forma não agradável a mim, mas foi o que foi necessário, né? E depois de então dessa nova promoção, algo que eu demorei 7, 8 meses e não consegui fazer, no meu primeiro mês depois da repromoção eu consegui bater, que foi o meu primeiro 1 milhão como supervisor. E é algo para você ver como as coisas elas realmente são para nos ensinar. Eu passei 8 meses para me ser como supervisor para alcançar essa meta de 1 milhão. E estava contando com a equipe para fazer isso por mim. Talvez até por isso eu não consegui fixar e nem contratar ninguém. E quando eu recebi a nova oportunidade, eu consegui alcançar esse 1 milhão sozinho. Né? Então eu mesmo fui lá, vendi o 1 milhão que eu precisava, né? Porque era um objetivo meu que eu tinha, né? E tenho ainda mais.
né, e consegui provar para mim mesmo que eu não dependia de ninguém, né, eu dependia de uma equipe para alcançar isso, e muito menos que eu deveria depender ou esperar que outras pessoas fizessem isso, tá? Porque hoje, né, eu tenho um entendimento diferente sobre a posição em ser supervisor, né, que não é um cargo, e sim uma responsabilidade, né? Então eu aprendi a enxergar assim, não como um peso de uma responsabilidade, mas sim como um prazer da oportunidade, né? Eu acredito que foi o que fez a total diferença. Então hoje, né, para quem está assistindo, quem é supervisor, quem está iniciando no cargo de supervisor, não espere que a sua equipe venda por você, não deixe de fazer o que é necessário, né, que é a sua função. Porque quando você se torna supervisor, o seu trabalho não diminui, ele aumenta, né? Você só ganha a responsabilidade de treinar outras pessoas para fazer o que você já sabe fazer de melhor, que é vender. Então não faz sentido deixar de fazer o que você, né, se preparou, o que você treinou e o que você faz muito bem, né? Então esse foi outro desafio que eu tive, né? E junto com o desafio de não vender, veio o quê? O desafio financeiro, né? Que é o que leva a maioria das pessoas que entram, principalmente quem é empresário, independente do setor, quando passa pelo desafio financeiro, vem o pensamento em desistir, né? Então teve momentos sim que eu pensei em desistir, teve esses desafios que eu passei, mas eu acredito que o que fez a total diferença para mim foi as pessoas que estavam comigo, né? E confiar tanto no meu potencial, né? Acreditar em mim, buscar o conhecimento e a minha multidão de conselheiros, né? Que é bíblico, inclusive. Eu tinha líderes que eram referência para mim, que souberam me direcionar muito bem. Tinha a minha equipe que me apoiava também, né? Tinha a minha namorada, que é a Lorena, um beijo, te amo. Tinha os meus pais, tinha a minha irmã, né? Então eu estava cercado de pessoas que já tinham visto o resultado. Hoje o cenário mudou. Não é mais aquele cenário do início de que, mas e se não der certo, você vai ficar sem receber, você vai ficar sem ter, não vai conseguir se manter. Hoje o cenário já mudou, porque o resultado veio, a mudança veio no pessoal, no profissional. Então hoje a realidade é, continua, filho, vai dar certo. Continua que você tem potencial, você já fez, você já entregou, você sabe como fazer. Então não tem como dar errado mais, porque o que você sabe já te trouxe até aqui. Você só precisa o quê? Aprimorar, treinar ainda mais para te levar a um novo resultado, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, né, já pensei em desistir várias vezes, né, mas sempre com o intuito de focar na solução e nunca no problema, entende? Muito bom, Diogo. E eu queria perguntar para você, porque assim, você falou da questão da multidão de conselheiros, né? Chegou em determinado momento da sua jornada no consórcio, que você tinha seus líderes diretos, representantes, o seu pai, que inclusive foi muito importante para a sua mentalidade empreendedora. Mas é muito comum, principalmente quando a gente está começando, a gente não tem resultado ainda, a gente ouvir de amigos, muitas vezes até de familiares, que talvez você não vai dar certo, que trabalhar por produtividade não é para você. O que você já ouviu, assim, não precisa citar nomes, mas assim, quais foram as pessoas que, principalmente no seu início ou numa fase difícil, que te fizeram comentários que te fizeram, inclusive, duvidar da sua capacidade? Certo, Breno, no meu início, e até hoje, inclusive, né, com menos frequência, mas sempre tem, muitos amigos, às vezes, né, chegavam para mim e falavam assim, olha, o consórcio não dá certo, né, trabalhar, você fazer o seu próprio salário é arriscado, né, você pode passar X meses sem receber nada, né, às vezes da família, né, algum parente, alguém sempre comentava assim, tá, mas e se você não vender, né, ou seja, estava implantando um medo, né, e se você não tiver salário, e se não der certo, né, e se você se arrepender de trancar sua faculdade, e aí? E depois, o que você vai fazer? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei primeiro, família você não tem como excluir, você tem que mostrar com o resultado, né? Então eu comecei a mostrar um resultado, né? Comecei a me empenhar, realmente me dedicar e fazer acontecer, tá? Para que os pensamentos eles começassem a mudar, que é o que eu acabei de falar agora há pouco. E relacionado a amizades, eu comecei a peneirar mais. Quem eram as amizades que realmente estavam torcendo pelo meu crescimento, ou que realmente me davam conselhos que iam me levar para um lugar positivo, e quem eram as pessoas que realmente só queriam fazer um comentário, às vezes para causar uma desistência, algo do tipo. Então eu ouvi muito disso,
né? Eu vi que o consórcio era mal falado, né? Às vezes que consórcio era golpe, né? Ou dentro de casa que estudar era mais importante, né? Enfim. E foram pensamentos que realmente me levaram a duvidar, a querer desistir. E como que eu fiz para blindar isso? Foi realmente buscando o conhecimento e falando com pessoas que já estavam onde eu queria chegar. Porque às vezes o seu amigo que está te dando um conselho para você desistir, ele não tem nada. Às vezes, eu falo assim, às vezes a única coisa que ele tem é dinheiro, mas não tem conhecimento, às vezes não tem pessoas, né, que realmente gostam, né, da sua companhia, ou às vezes é um amigo que nem tem informação nenhuma e está te dizendo que faculdade é ruim. Pode acontecer também. Então eu comecei a peneirar essas pessoas que estavam me aconselhando. Quem eu vou ouvir? Pessoas que estão onde eu quero chegar. Então eu busquei me conectar mais com a minha liderança, com as pessoas que eu tinha uma conexão ali durante os cursos, os empresários, né, os donos das empresas que eu trabalhava, né, os meus líderes de equipe, porque eram as pessoas que já tinham passado pelo processo que eu passei e já tinham alcançado um resultado que eu queria alcançar. Então eu falei, vou ouvir quem já está ali no resultado. Tá? Então foi o que realmente me ajudou. E por ter escutado e por ter tomado essa decisão, essa forma de blindagem, tá? Lembrando que eu não excluí ninguém, não deixei de falar com ninguém, eu só diminuí às vezes o nível de conexão para me abrir a conectar com outras pessoas. Eu só mudei o meu ecossistema, né? Que é o que a gente aprende também na Febracis. E graças a isso, né, eu fui o melhor vendedor da Bahia, do estado, né? Da Bahia de 2024, tá? Com resultado de mais de 7 milhões e 700. Em 2025 fiquei entre os 10 melhores, foi um ano que eu tive mais desafios, mas mesmo assim consegui me manter entre os 10 melhores. Né? Atualmente sou 4 vezes Fera Gold, né? Para quem não está entendendo, a galera de casa, se não entende ainda relacionado a Bottoms, a gente tem a classificação entre Bottom Bronze, Silver e Gold, né? E assim sucessivamente. Quem alcança o Bottom Gold é quem tem resultados acima de 1 milhão, né? Então, assim, atualmente eu tenho 4 Feras Gold, né? Enfim, também consegui conquistar o meu veículo próprio, né? Através do consórcio, consegui conhecer a praia, consegui viajar de avião, conhecer outros estados, conhecer figuras, né, importantes, né? No ramo comercial hoje do Brasil, né? Grandes empresários, enfim. Né? Então, graças às decisões que eu tomei, as conexões que eu busquei, a minha nova multidão de conselheiros, foi o que me permitiu isso, né? E não ouvir, às vezes, pessoas que não tinham nem passado pela realidade. Às vezes a pessoa nunca trabalhou com venda e está falando que venda é ruim, né? E não faz sentido. Então, a gente também saber peneirar, saber de quem que você está ouvindo aquele determinado conselho, entende? E é muito importante, pessoal, a gente entender quais as pessoas que devemos dar ouvidos, né? Eu também, quando eu entrei no consórcio, eu tive muitas amizades que não concordavam porque não entendia a grandeza do sistema. Porque, de fato, para poder entender, é quem está dentro do negócio. Porque consegue entender o plano de carreira ali e consegue falar, cara, isso daqui pode, de fato, mudar a minha vida. E se der certo? E a maioria das pessoas não tem essa visão. Até porque hoje as pessoas acham que o vender, ser vendedor, não vai te trazer algo. E o mundo, ele gira em torno das vendas. Então, exato, a maioria do pensamento, a mentalidade das pessoas o vender talvez não vai te levar a lugar nenhum. Então, por isso que não vou apoiar. Acho que isso aqui não vai dar certo. Eu ouvi muito isso, Diogo. Muito mesmo em barreiras, amizades. E eu comecei a perceber quem eu tenho que dar ouvido e quem eu não tenho que dar ouvido. Então, assim, hoje eu entendo muito a minha mesa, quem vai sentar na minha mesa, quem eu devo dar ouvidos. E a gente pega, né, que é bíblico também. Jesus amou todo mundo, Jesus nos ama, mas Jesus andou só com 12 pessoas. E mesmo assim, teve pessoas que, no momento da crucificação, teve pessoas que correram e negaram a ele. Então, assim, não acreditaram que de fato era o nosso Salvador e não apoiaram. Quem esteve do lado dele só foi somente uma pessoa, que foi João. Então, ele teve 11 pessoas, um foi o traidor e o restante duvidou, correu, não quis apoiar. Então, Jesus não teve apoio no momento da crucificação. E eu olho muito no nosso dia a dia hoje. Será que nós teremos apoio? Então, a gente tem que olhar muito o meu plano de carreira, o meu plano de vida, o que eu quero, as mesas que eu me devo sentar e as pessoas que eu devo ouvir. Isso vai mudar muito o meu caminho, porque se a gente parar para olhar o que o outro vai falar, o que o outro vai achar, a gente fica muito perdido no caminho. Então, quando a gente tem certeza da nossa identidade, de quem somos, aonde eu quero chegar, eu tenho certeza que não tem dúvida nenhuma que, de fato, a gente chega lá.
Eu falo pra você, eu vivi muito isso na questão dos apoios. Eu tive zero apoio dentro do meu início do consórcio e hoje, graças a Deus, por não ter dado ouvidos, hoje eu tive uma carreira, né? Tenho quase 10 anos de consórcio esse ano completo. Então, assim, são 10 anos de muito desafio, mas também de muita conquista, de realização, de muita mudança de vida. E essa mudança não veio só para mim, ela veio para toda a minha família. Então, é importantíssimo a gente entender quem são as pessoas. No início não vai te apoiar, mas é mostrar o resultado e ver que, de fato, o que eu acredito é grandioso e vai te levar para um próximo nível. Mas vamos para a próxima pergunta. Eu queria que você deixasse, né, que você falasse uma mensagem para o pessoal, como a gente está falando aqui do momento, né, de não apoio das pessoas não ter noção e ter entendimento do quanto o consórcio é grandioso, né? Eu acredito que você veio também, como você já falou aqui, sua mãe é professora, o seu pai, ele trabalha com construção, né? E eu também vim de uma família que meu pai, a minha mãe é dona de casa, meu pai trabalhou como operador de máquinas. Então, assim, eu não vim de uma família rica como você também não veio. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, porque somos jovens, né? Eu entrei no consórcio, eu estava com 21, 22 anos, hoje atualmente estou com 30, vou fazer 32, estou com 31. E falar para essas pessoas que elas devem continuar, mesmo que seja o início. Você falou de pagar cursos, mas tem cursos gratuitos aí no YouTube, gente. Vocês vão lá, pesquisem, assistam nosso podcast. A gente vai deixar ali depois para vocês assistirem e entender também. Assista o podcast aqui. Mande para os seus colegas, né, que não assistiram ao vivo, para pegar esses insights aqui de Diogo, que é muito importante, vai ajudar muito para vocês. Como ele falou, ele foi supervisor, foi promovido a supervisor, não deu certo, o entendimento dele era achando que ia ter uma equipe que ia vender para ele, que ia fazer, e ele teve o entendimento que ser supervisor é treinar, capacitar as pessoas que foi lhe confiado, para você montar um time, até porque a supervisão, você aprende a liderar ainda mais. Então, você aprende a liderar, ter seu próprio negócio quando você for representante. Então, eu entendo a supervisão como isso. Eu vou liderar e vou passar por um momento de estágio para quando eu estiver na minha empresa, eu saber liderar o meu negócio, saber liderar a minha empresa. Então, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal. Ótimo. Eu acredito que o principal recado que eu teria para passar para quem está nos assistindo, né, para quem trabalha com consórcio ou não, é relacionado a decisões. Porque tudo que a gente conversou aqui envolve decisão. Né, seja uma decisão de, no meu caso, trancar uma faculdade, uma decisão de impor a minha vontade ali para os meus familiares, ou decisão de mudar o ambiente que eu frequentava, enfim, tudo relacionado à decisão. E às vezes a gente peca em procurar o desafio lá fora, mas o nosso principal inimigo ele pode ser nós mesmos, a nossa mente. Então, é a ferramenta que a gente mais utiliza hoje. Né, que a gente usa frequentemente a nossa mente. Então, por isso mesmo, a gente aprofundou nesse assunto do treinamento, de se desenvolver, de se capacitar. Porque o seu principal ferramenta hoje é a sua mente. Se você não treina ela, se você não capacita ela, né, uma hora ela pode acabar te traindo. Né? Então, é muito importante, né, essa questão da decisão. Tá? E é esse recado que eu deixo. Tá? Porque se não fossem as minhas decisões, as minhas escolhas, eu não estaria tendo essa oportunidade hoje, né, de estar aqui, né, falando para vocês um pouco da minha história. Então, acredito que a principal é essa, a mensagem é a decisão. Tá? Isso é o mais importante, é você tomar a decisão para que o resto aconteça. Né? Maravilha. Inclusive, a palavra decisão foi uma palavra que eu coloquei hoje pela manhã no meu stories, que eu coloquei uma palavra do dia e vim trazendo ali toda a situação que foi passando no meu dia a dia, reflexão, qual é a minha decisão? Então, a decisão ela vai te levar quanto para o sucesso, quanto para o fracasso. Decisão certa ou decisão errada é uma decisão. Então, uma boa decisão é uma decisão inteligente, é uma decisão pensando no seu futuro e, principalmente, as grandes decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, elas nos confrontam. Ela nos tira de uma zona de conforto, ela nos tira zona de conforto para uns, zona de miséria para outras, né? Deu uma polêmica aí do que eu tenho falado num treinamento sobre zona de miséria. Eu vou trazer aqui para vocês a visão da zona de miséria. Eu me deparava muito com vendedores, supervisores. Cara, eu já estou 2 meses sem vender bem, estou com algumas contas apertadas, eu acho que eu estou na zona de conforto. E aí eu trouxe essa consciência de que a zona de conforto é você ter o carro dos seus sonhos, é você morar na casa dos seus sonhos, é você ter liberdade financeira, geográfica. E isso você entrou numa zona de conforto.
Porque está confortável. Você cresceu, você prosperou, você mudou de vida, você abundou na sua família, você está da forma como você gostaria de estar. Isso é uma zona de conforto e ela existe. Só que às vezes a falta de clareza faz a pessoa estar endividada, sem vender bem, zerando o resultado, vendendo mal, e ela para com um nível de consciência baixo e fala, eu estou numa zona de conforto, por isso que eu estou vendendo mal, por isso que eu estou com conta atrasada. Então, isso aí é zona de miséria. Então, faça esse seu questionamento. Hoje você está na zona de conforto ou na zona de miséria? Então, a zona de miséria, você não deve ficar lá muito tempo. Você deve ficar, entender o que você te levou até ali, quais foram as decisões, quais foram as atitudes que você tomou e, novamente, recalcular a rota, fazer um plano de ação para que você, de fato, direcione para uma zona confortável. Esse tem que ser o caminho. Então, Diogo, é muito bom aqui o nosso bate-papo, muito bom tudo que foi passado aqui, toda a sua experiência. Eu tenho certeza que agregou muito com a nossa audiência. Você que está aí conectado conosco, comente aí o que você achou dessa primeira entrevista aqui do Diogo, soltando aí todos os códigos, todos os aprendizados. Então, assim, muito bom. E eu queria ressaltar algumas coisas que me chamou a atenção para também filtrar para a nossa audiência. Eu gosto muito de fazer comparações com personagens bíblicos, né? Porque assim, foram pessoas que erraram, foram pessoas que aprenderam, e quando eu trago isso eu gosto de hoje modelar personagens. E eu vi uma coisa muito interessante da sua trajetória, que eu me identifico, consequentemente Lame também, que é sobre a história de Abraão. E quando eu fui trabalhar no consórcio, comecei em Vitória da Conquista. Eu saí de uma cidade pequena também, assim como você. Então você muito cedo saiu da casa da sua parentela, saiu de próximo do seu pai, da sua mãe, para ir primeiramente para Vanderlei e posteriormente para poder estudar, para fazer faculdade e ir para Barreiras. E eu me conecto e me identifico com isso, porque muitas das vezes as pessoas têm medo de sair, têm medo de sair de próximo da sua parentela para poder construir a sua própria história. E aí fica ali na casa da mãe, na casa do pai a vida inteira e não se coloca num novo desafio, não se desafia, não se propõe a fazer coisas novas por estar ali buscando algo confortável. Então, eu tenho certeza absoluta que isso foi uma das coisas que fez você ser um cara mais focado, mais determinado, mais seletivo em quem ouvir. Porque você não tinha o seu pai e sua mãe para chegar e te dar tudo que você precisava na sua casa. Você já liderava a sua própria casa. Então, você que é vendedor, é supervisor, analise. Porque a palavra de Deus fala. Ele fala para Abraão, vai para uma nova terra, longe da sua parentela. E foi isso que Abraão fez. E Abraão não pediu sucesso para Deus, mas ele fez ser o pai de 3 religiões. 70% da população mundial hoje é descendente de Abraão. Mas Abraão ele não pediu para Deus fama. E é isso que nós devemos nos cuidar. Então, queria validar isso em você, essa sua coragem, essa sua disposição. E às vezes o que impede você de ir para um novo nível, de alcançar novos resultados, é o medo de sair de próximo de pessoas que muitas das vezes não vão entender a sua visão, não vão entender onde você quer chegar, não vão entender os seus objetivos. E isso facilitou você se aproximar de conselheiros que construíam a sua visão. Porque provavelmente, se você estivesse lá na casa do seu pai e da sua mãe, você ia ter muito mais referência negativa. E o fato de você ter saído, você já começou a filtrar ali os seus conselheiros. Então, assim, muitos aprendizados, muitos insights. Espero que você que assistiu até aqui tenha gostado dessa nossa primeira live. Abrimos com chave de ouro. Então, assim, meus parabéns. E só lembrando que Diogo está aqui como vendedor, pelo resultado que ele teve como vendedor, mas os meses de março e abril, ele estava como supervisor. Então, você também, supervisor, lembre-se, supervisor também vende. Então, Diogo é um exemplo claro que supervisor, mas está aqui sendo entrevistado com os resultados que ele teve como vendedor. Como vendedor, perdão. E o que o Breno falou é muito importante, Diogo, porque muitas vezes a nossa promessa e o nosso sucesso, ele está de onde nós saímos, né? Do entendimento que nós temos, da coragem, da decisão. Essa palavra, para mim, acho que eu sempre falo, né? O sucesso é uma decisão, como o Breno falou. Ou eu decido fracassar, ou eu decido ter sucesso. Então, muitas vezes, o que Deus tem para nós precisamos ter a coragem e decisão para agarrar isso. Então, todo o processo que nós passamos não é um processo, o Diogo falou aqui agora, tudo que ele contou da história dele foi um processo que eu tenho certeza
que é uma preparação que Deus tem para a vida dele. E a coragem, a decisão de sair do município de Vanderlei, da Goiabeira, para poder ir para Barreiras, né, trabalhar, sair do CLT, ter uma visão ali de comissão, passou 2 meses sem vender. Hoje ele está aqui como vendedor, ele vendeu 4 vezes Fera Gold, 1 milhão. Então vamos colocar 4 vezes e já tem uma produção de 4 milhões. Eu acho que você teve um resultado de 16 milhões, não foi? Até então foram um pouco mais de 16 milhões vendidos em 2 anos e 4, 5 meses de empresa. Em 2024, ele foi o top 1 dos melhores do ano, como na categoria vendedor. Sim. Da nossa gestão. Então, assim, é uma pessoa que vem se destacando, é uma pessoa que tem resultado, é uma pessoa que teve a decisão, a coragem de sair onde estava. E muitas vezes, quando a gente tem essa coragem, paramos para olhar para, de fato, o que temos na nossa vida, aí as promessas de Deus começam a cair sobre nós, como Abraão. Ele teve a coragem de sair da parentela dele e viver a promessa do Senhor. E hoje ele é pai de muitas nações. Então, parabéns, tá? Eu quero te parabenizar. Eu desejo muito sucesso para você. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, para a gente finalizar aqui o nosso podcast do Líder. Mas quero te parabenizar, né? Barreiras, gente. Eu tenho que falar sobre isso aqui. Barreiras é sucesso. Sabe por quê? Barreiras, domingo, jogou contra Feira de Santana. Eu quero que vocês deixem aqui para quem vocês estavam torcendo, né? O meu digníssimo falou que era Feira. A gente tem um filmmaker aqui também, chamado Yuri Fagner. Ele estava assim, não sei se ele estava muito Barreiras ou Feira, né? Eles estão muito encantados com Feira. Mas eu sei do potencial da minha cidade. Eu falei, gente, não vai me decepcionar. E foi 2-1 em Feira. O pessoal rodou quase 700 km. Voltaram tudo chorando. E Barreiras esbagaçou em Feira, gente. Então, eu sou suspeita a falar da minha cidade. É um lugar que eu nasci, é um lugar de onde eu comecei dentro do sistema de consórcio. Eu sei que tem muito fera de vendas, assim como você. Eu sei que vai se formar muitas pessoas ali na cidade. O pessoal da Diamantes hoje representa lá. A gestão Êxodo também, que hoje está como Jabe, Jéssica está como Master. Então, eu tenho certeza que vai ser muito fera de venda, não só de Barreiras, mas a região oeste ali, Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa maravilhosa, muitos tesouros, diamantes sendo formados ali. Sim. E eu queria te fazer a última pergunta. Qual a sua visão de futuro daqui para frente? Você hoje está como supervisor, tendo resultado extraordinário como vendedor. Mas qual a sua visão de futuro? Quais os seus próximos passos? O que você deseja para você, né? O que você quer para o seu futuro? Eu tenho certeza que juntamente com seus líderes tem projetos aí, mas eu queria que você falasse da sua visão de futuro e também para o pessoal, né? Se eles planejar uma visão de futuro, que eles desejam, então dá uma palavrinha com o pessoal para que eles vamos fechar com chave de ouro sobre as visões de futuro, que muitas das vezes as pessoas estão ali trabalhando não têm essa visão, e é necessário a gente ter a visão de futuro para a gente alcançar o próximo passo. Inclusive foi como o Diogo estava fazendo faculdade, né? Ele estava lá no 3º semestre de Direito, porém não tinha visão se ele queria ser um policial, se ele queria ser um delegado. Então, assim, o quanto que isso ele viveu na prática os dois mundos, né? Conte para nós aí, Diogo. Exato, como vocês mesmos disseram, né? Para quem veio de uma realidade onde não sabia nem o que iria ser, só estava fazendo algo para não ficar sem fazer nada, né? Hoje eu tenho, sim, os meus projetos, né? Eu estou com o objetivo de abrir a minha empresa no próximo ano, tá? Com fé em Deus, vai ser abençoada por Deus, Esse projeto é algo que eu já tenho no meu coração desde o ano passado, né? Estou com esse projeto, ela vai ser aberta, né? Já está tudo sendo bem encaminhado. Tenho o projeto também de alcançar, né, mais pessoas, poder transbordar na vida da minha família, né, porque o resultado que eu tive até então ainda não deu para transbordar e permitir uma vida melhor para os meus pais, para as pessoas que me cercam, né? Eu acredito que esse é o propósito principal de quem busca uma vida melhor, é poder proporcionar algo para os seus pais, para irmãos, para filho, para esposa, enfim. Então, é algo que eu busco, é poder transbordar na vida principalmente das pessoas que mais estão comigo, que é a minha família, é poder abrir a minha empresa, é poder alcançar o cargo de diretoria, né? Meu presidente Jairson, um dia eu vou estar lá, tá? Vou estar lá como presidente da Gênesis, né? Nós vamos ser a melhor do Brasil. Gestão Êxodo, né? Vamos ser também a melhor gestão, né, do nosso estado, né? E que venham mais estados por aí. Então eu tenho esse projeto. O meu projeto até então é chegar no cargo de diretoria, tá? Tenho esse projeto de conseguir formar uma excelente equipe, de formar mais supervisores, né? Mas o que arde mais no meu coração no momento é poder dar aquilo que eu ainda não consegui para minha família. Uma casa melhor para minha mãe, um
transporte melhor para meu pai, né, um estudo melhor para minha irmã, né, me permitir ter um lar melhor, né, enfim. E o meu ganho maior nesses anos de consórcio foi a minha proximidade com Deus, né. Eu sempre gosto de ressaltar muito isso porque eu não tinha costume de orar, de ler Bíblia, de falar com Deus, né. E eu acredito que o que mais me ajudou, né, a principal mudança de hábito que eu tive foi a minha conexão com Deus, foi a forma como eu consegui observar as coisas, né, imaginar o que Jesus faria, né, que é o que a gente aprende também durante o nosso processo de treinamento, tá? Mas esses são os meus projetos, né, conseguir realmente prosperar, mas não só para mim, mas para a vida das pessoas que me cercam, seja a minha equipe, seja os meus líderes, seja a minha família. Eu acredito que o projeto principal no momento da minha vida seria esse. E minha empresa que está vindo aí logo logo, viu? Fiquem atentos, porque logo logo a gente vai estar soltando aí essa grande novidade. E para você que quer comprar um consórcio, né, com alguém que você se identifique, né, ou que você quer comprar um consórcio, quer fazer o seu investimento, como bom vendedor que sou, não posso deixar de passar essa oportunidade, tá? Pode me chamar nesse número, pode chamar nesse link, tá? Vou estar te ajudando a conquistar os seus sonhos, seja a sua casa, a sua moto, o seu carro, o que você precisar. Estou à disposição aí para te ajudar, assim como já ajudei várias famílias, tá? Isso aí tinha que ser do oeste da Bahia mesmo. Então, parabéns, Diogo. E eu não poderia deixar de falar de Barreiras também, né? Tava torcendo por Feira, né? Hoje o time da minha cidade. Ô, Galhardo, você não aguentou o sol de Barreiras, decepcionou lá. Mas eu fiquei feliz que eu tava assim, tava meio vira-casaca, porque eu tava torcendo pra minha cidade, aí quando o Barreiras fazia o gol, eu comemorava. Aí eu falei... Aí Galhardo foi jogar em Barreiras, acabou não sendo convocado para a seleção, foi levar Neymar no lugar de Galhardo. Poxa. E eu moro do lado do estádio lá. Eu acredito que o que fez a diferença foi a zoada, viu? Porque o pessoal de Barreiras eu tava ouvindo botou o estádio ao chão. Na transmissão dava para ouvir a galera questionando. Barreiras é pé quente demais. E eu sou suspeito para falar de Barreiras porque hoje a minha casa, ela tem uma raiz barreirense. Minha esposa linda e maravilhosa, minha filha Clara, que está fazendo parte aqui dos projetos também aqui do nosso podcast. Então, a minha família tem origem barreirense. Minha esposa linda, maravilhosa, Clara. Tem uma ferência aqui, que é Cecília. Então, tá eu e ela torcendo pelo Feira. Mas também vamos ficar felizes aí se o Barreiras... Quero ver Barreiras e Feira na primeira divisão do Campeonato Baiano. Daqui um dia tá assistindo aí Bahia e Barreiras, Bahia e Feira. Então, assim, é isso. E gostaria de agradecer aí a audiência de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Essa hora da noite, vocês aqui buscando conhecimento. Então, parabéns para todos vocês. Mande esse vídeo para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você quer ver crescer, que você quer ver evoluir. E também comente quem você gostaria de ver aqui no podcast do Líder. Comenta aí quem você gostaria de ver, de ouvir. Pode ser pessoas dentro do consórcio, pessoas de fora do consórcio também, que nós iremos entrevistar. Então, deixe o seu comentário, quem você gostaria de assistir aqui. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria de vocês. E aí, até o próximo vídeo. E já temos também a nossa próxima entrevistada. O nome dela é Andréia. Ela é lá de Irecê, Bahia, da Cosbank. Então, fique ligadinho que na próxima semana iremos entrevistar a Andréia. Então, tenho certeza que também vai ser vários insights, uma história muito bonita também, que eu já conheço um pouco ali. Então, tenho certeza que vai ser algo assim extraordinário. E quero agradecer aqui, né, novamente, Diogo, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui sendo o primeiro entrevistado do podcast do Líder. Então, já entrou para a história. Certeza. Estou muito feliz e que Deus possa abençoar grandemente, muito sucesso, tá? Que essa representação, em nome de Jesus, ela saia assim o quanto antes e que você estache ainda mais e que seu objetivo principal seja alcançado, que é transbordar na vida da tua família, é mudar a vida da tua família e não só da tua família, mas quem está ao seu redor. E falo para você que é possível, isso aconteceu comigo. Então, é só não desistir mesmo, que eu tenho certeza que você vai conseguir transbordar e transformar a vida da tua família. Com certeza, eu agradeço também, né, a essa oportunidade, é uma honra estar estreando, né, nesse podcast, esse projeto, né, abençoado por Deus. Queria agradecer a minha família, né, que está assistindo nesse momento, minha mãe Eliana, meu pai José Hilton, né, famoso Nito. Gostaria de agradecer também os meus avós, minha família, pessoal da Baboseira,
Beijo, viu? Baboseira é o outro povoado que tem lá, o povoado da família, se eu deixar de falar aí, dá briga em casa. Mas obrigado a todos vocês que estão assistindo, você que está iniciando, você que já tem um tempo de consórcio. É sempre importante buscar, né, conhecimento. E é gratidão. Agradeço primeiramente a Deus, não posso deixar de honrá-lo com essa oportunidade. A minha liderança, o pessoal da Diamantes Consórcio, muito obrigado. Tá? E espero voltar mais vezes, quem sabe um dia entrevistando alguém. Espero essa oportunidade. Tá? Não posso deixar passar esse momento para fazer esse pedido, né? Show de bola, é isso aí.